porque no quarto dia de júri do assassinato do menino Bernardo, foi a vez da madrasta do garoto e outros 2 réus prestarem depoimento. Um deles chegou a desmaiar durante os questionamentos. A sentença deve sair nessa sexta-feira. Roda pro Brasil e pau na máquina, vai lá! Foi a primeira vez que Graciele Ugolini falou sobre o crime. A ex-enfermeira chorou muito e sustentou a tese de morte acidental do garoto. Mas tudo que aconteceu não foi por querer. A ré disse que o enteado pediu para ir com ela a Frederico Westphalen, cidade onde Bernardo foi morto em abril de 2014. Durante a viagem, ela deu remédios para o garoto dormir e não enjoar. Eu dei um Dramin para ele. Ele não respondeu e estava babando. A ré disse que não sabia o que fazer e a amiga Edelvânia Virganovich sugeriu levar o garoto a um hospital. Eu disse não dá. Não dá porque as pessoas vão achar que eu dei remédio de propósito. Ela então resolveu esconder o corpo com a ajuda de Edelvânia. Graciele confirmou que falsificou a assinatura de Leandro Boldrini para comprar o sedativo Midazolam e inocentou o pai do garoto Bernardo. Em muitos momentos eu pensei em contar para ele. Edelvânia Virganovich foi ouvida logo após a esposa de Leandro. Ela afirmou que Graciele costumava falar mal do enteado e quem matou Bernardo foi a madrasta. Eu não matei o Bernardo. Eu disse, eu vou na polícia, tu acabou de matar o Bernardo. E ela me disse, quer ir na polícia? Vamos, mas lá na delegacia vai sobrar tudo para ti. Ao ser interrogada pelos promotores, ela desmaiou. O julgamento foi suspenso. Na sequência, o irmão de Edelvânia, Evandro Virganovich, disse que é inocente. Não fiz nada. Com o fim do interrogatório dos 4 réus, a juíza iniciou os debates entre a acusação, representada pelo Ministério Público, e os advogados de defesa. Os promotores passaram um vídeo com o depoimento de Edelvânia à polícia no dia em que ela foi presa. Hoje, a acusada afirma que foi coagida pela delegada, argumento contestado pela promotoria. Após 4 horas de debate da promotoria, a sessão teve um intervalo de 40 minutos. No retorno, começaram as falas da defesa, com 1 hora para cada advogado. Ezequiel Vettoretti disse que Bernardo amava o pai e que Leandro não sabia que o filho tinha sido morto. Na sequência, falou o advogado de Graciele Ugolini. Para a defesa, Graciele é reconfessa por ocultação de cadáver e homicídio culposo, sem intenção de matar. O outro defensor rasgou a denúncia contra a cliente e disse que ela é inocente da acusação de homicídio, apenas ajudou a ocultar o corpo. Ele errou? Claro que ele errou! Tu errou! Tu sabe que tu errou! O último a falar foi o advogado de Evandro Virganovich. Segundo a defesa, faltam provas para incriminar o irmão de Edelvânia. Tem que provar isso aqui! O julgamento será retomado na manhã desta sexta-feira com a réplica do Ministério Público e a tréplica da defesa. Depois, os jurados se reúnem e decidem se os 4 acusados são culpados ou não. Olha, o Primeiro Impacto teve acesso a novos trechos do depoimento de Graciele Ugolini, a madrasta, inclusive, de Bernardo. Ela contou todos os detalhes do dia do crime. Roda pro Brasil, vai lá. Eu joguei a minha bolsa pro banco de trás, eu estava dirigindo. Eu disse, pega na bolsa aquele teu remédio. E segui dirigindo. Não olhei se ele tomou ou não tomou, porque ele sabia tomar direitinho. Levantei a camiseta dele e vi que não tinha movimento respiratório. Eu peguei no pulso dele e vi que não tinha mais batimento. Eu chacoalhei ele, mexi e nada. Desesperada. Eu me lembro que eu só disse pra Edelvânia, eu acho que ele tomou muito remédio. Agora diante do júri é fácil chorar, né? Agora é muito fácil, mas o que os vídeos, o que os áudios de antes da morte do menino Bernardo, como ela maltratava a criança, como eles maltratavam o garotinho, ela não chorava desse jeito.
Agora, diante do júri, está fazendo toda aquela cena ali. Eu vou falar agora com a repórter Bruna Osterman, que vai trazer as últimas informações para nós agora, para o povo brasileiro, do julgamento no caso do menino Bernardo, que foi morto com uma injeção letal. A expectativa é que hoje saia o resultado desse julgamento. Bruna, bem-vinda mais uma vez ao nosso noticiário. Podemos dizer que aquilo tudo na frente da juíza ali e do júri, claro, são lágrimas de crocodilo, Bruna. Pois é, Marcão, tem gente que acredita que sim, mas quem vai decidir se foram lágrimas de crocodilo ou não serão os jurados. Aliás, hoje é o dia decisivo desse julgamento, que já chega ao 5º dia, né? Hoje vamos ter aí a réplica do Ministério Público, que é a resposta da acusação ao que os advogados falaram ontem, e logo depois teremos a tréplica dos advogados de defesa, dando fim aos debates entre acusação e defesa, e aí o Conselho de Sentença vai se reunir e decidir o veredito de cada um dos réus e cada uma das acusações, se eles são culpados por homicídio, se foi homicídio qualificado por motivo torpe, esse tipo de coisa. Bom, a sessão hoje vai começar um pouquinho mais tarde, às 10 horas, porque ontem foi até depois da meia-noite e o advogado da Graciele já está aqui. E, doutor, eu vou já começar perguntando para o senhor o que o nosso apresentador ele falou. A Graciele chorou durante todo o depoimento. São lágrimas de crocodilo? Eu, quando acompanhei ela lá no dia 30 de abril de 2014, não sei se tu lembra, quando era ouvida a delegada Cristiane, eu perguntei: delegado, tu lembra do depoimento? Eu lembro. Lembra como é que foi a reação da Graciele? Ela ficou assim em torno de uns 12, 15 minutos chorando copiosamente. E é um momento de estresse extremo, de desespero, inclusive, né? Não me imagino estar sentado naquele lugar e veja quão grande é a tensão. E aí vem aquelas perguntas muitas vezes, na maioria envenenada do lado da acusação. E aí deve passar um filme todo na mente dela, uma filha em casa que ela não acompanhou a sua formação, seus primeiros passos, seu falar e assim por diante. Mas, doutor, ela nem respondeu, né, as perguntas da acusação, na verdade. Não, o senhor que orientou ela a não responder? Não, você deve ter percebido quão raivoso está o Ministério Público e, aliás, em 30 anos de militância na advocacia penal, eu nunca tinha me deparado com um júri onde fosse arrebatados 3 promotores de justiça para fazer um... Eu estou aqui sozinho defendendo a Graciele e eles arregimentaram 3 promotores. Mas são muito mais que... que o senhor é o advogado da Graciele, mas temos muito mais advogados também, né, doutor? Tranquilo, mas veja bem o aparato que tem o Ministério Público, a máquina estatal, a estrutura que eles têm, com a ré presa, e tem esse medo de trazer 3 promotores de justiça aqui. E como eu falei, aquele forasteiro gritão, um deles, né, que eu o identifico desta forma, veio ali... O promotor Ederson Vieira, que ele não é daqui de Três Passos, né? Nem sei o nome dele, para mim é um forasteiro gritão, né? Então ele vem ali raivoso, inclusive rasgando a Constituição quando desrespeita para com o tratamento, ofendendo o princípio da dignidade de todo cidadão. Então, uma pessoa que eu não tenho a melhor consideração por ele, exceto os demais, e aí, consequentemente, eu não ia permitir que a minha cliente fosse responder perguntas raivosas e que ficam semeando ódio. Doutor, muita gente fez uma comparação em relação a não responder ao Ministério Público, que é como se um motorista fosse parado numa blitz e não quisesse fazer o bafômetro. Ou seja, isso já denota que o motorista não quer criar prova contra si mesmo. Isso pode ser também... Não, em absoluto. O ato de interrogatório, ele é personalíssimo. Quem interroga, só tem uma pessoa que interroga, chama-se o magistrado, é o juiz que interroga. E também o conselho de sentença, que são os juízes de fato. E eu disse que a minha cliente responderia às perguntas da magistrada. A magistrada fez perguntas, passou para as defesas, eu fiz pergunta. Depois a magistrada fez mais perguntas e depois passou a palavra para o conselho de sentença. Então ali, quem quisesse perguntar, perguntaria. Então o ato de interrogatório dela ontem foi absolutamente perfeito. O Ministério Público poderia, ao menos, fazer perguntas. Ele não interroga ninguém, o Ministério Público, apenas faz perguntas.
A gente viu ali que uma das suas estratégias é mostrar o Bernardo como uma criança, um menino um pouco problemático, hiperativo. Incontroverso isso, né? Isso está provado nos autos, isso é incontroverso. E aí, ontem, a delegada, que inclusive foi uma das testemunhas de acusação, a delegada Caroline Bamberg, publicou numa rede social sua a seguinte frase: falta pouco para prenderem o Bernardo. Foi uma ironia em relação ao fato de que, para ela ali, parece que estão culpando o Bernardo de ter vivido, de ter sido assim, de ter, enfim, morrido. Talvez ela contribuiu para prender pessoas erradas, entendeu? Talvez uma omissão estatal quando deveria ser atendido a contento e na medida necessária e eficaz no tempo certo, que algum órgão estatal falhou naquela época. E não estou aqui para apontar o dedo, mas todo mundo sabe o que aconteceu na época dos fatos. O que o senhor acha que teve de falha? Teve falhas, tiveram muitas falhas, entendeu? Eu, numa situação que eu estava no Tribunal de Justiça, num julgamento, um juiz convocado, que ele figura como juiz convocado atuante no Tribunal de Justiça, ele disse assim: Pompeuzinho, se eu tivesse lá e tomado conhecimento dos fatos, o meu perfil de magistrado teria agido diferentemente, diversamente, e acho que a situação seria outra. Doutor, última pergunta, só quero uma resposta sim ou não. Tem alguma carta na manga para a tréplica de hoje? Não temos, nunca tivemos carta na manga, né? Nós trabalhamos serenamente com o que tem de prova nos autos, com serenidade, com equilíbrio, com respeito, com moderação, principalmente aquele conselho de sentença que está ali contribuindo grandemente para a efetiva prática da justiça, e gratuitamente. Obrigada, doutor. Bom, Marcão, temos então a palavra do advogado de Graciele Ugolini, o primeiro a chegar aqui. Hoje encerram os trabalhos no Fórum de Três Passos e ao final da tarde teremos o veredito dos 4 réus, lembrando que são o pai, a madrasta do Bernardo, a amiga da madrasta e o irmão dela. Eu acho que a Bruna, assim que ela resolver a sair do jornalismo, Rafa, a Bruna pode prestar um concurso para ser delegada, né? Imagina a Bruna, delegada. Delegada Bruna Osterman, brinca com ela. Ô, Bruna, parabéns aí. Ela é braba, Teria Bruna. que fazer direito antes, Marcão. A Bruna é braba, ela vai pra cima mesmo. E é disso que o povo precisa, Bruna. E a gente precisa falar o que o povo gostaria de falar e não de ouvir. E você perguntou realmente as perguntas pertinentes aí a todos nós. Um grande abraço pra você. Obrigado mais uma vez por estar sempre abrilhantando o nosso programa. Viu, Bruna? Um abraço.